Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o primeiro domingo do mês. Como dito, hoje é a ceia do Senhor. Nós vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui nós temos essas ofertas, nós temos isso depositado aqui, Pai, porque faz parte do culto, faz parte da adoração. Também nós oramos pelos dizimistas, porque a Bíblia diz que há uma promessa para aqueles que são dizimistas. E aquele que não é, mas que está com dificuldade de cumprir sua palavra, Pai, eu oro para que o Senhor abra seu coração e permita Deus abençoar a sua vida no sentido da obediência à tua palavra, quando diz a Bíblia para trazer os dízimos, porque ele disse que é uma promessa de repreender o devorador. E o devorador pode ser muitas coisas. Devorador é enfermidades, falta de emprego, problemas, situações. O devorador trabalha em muitas áreas. E nós sabemos que o Senhor é Deus para nos proteger de todo mal, Pai. Desde que nós estejamos conforme nós acabamos de cantar, buscando primeiro o reino de Deus e as outras coisas que seriam acrescentadas. Deus bendito, Deus eterno, abençoa cada irmão, Pai. Que o Senhor possa abençoar suas vidas e que eles possam, Senhor Deus, ser ricamente, Pai querido, abençoados na Tua presença, dando-lhes, ó Pai querido, o que eles necessitam no seu dia a dia, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como hoje é Santa Ceia, vamos ficar de pé, nós vamos ler as Escrituras. Eu quero falar exatamente um pouquinho sobre isso, sobre tomar a comunhão. São João capítulo 13, versículo 4. Glória a Deus. Eu fico feliz porque a tecnologia é uma ferramenta que ajuda, sabendo trabalhar com ela, sabendo manejá-la, porque é um produto da ciência do bem e do mal. Mas nós temos ouvintes na internet, ouvindo a rádio, lá em 3 países da África. Temos irmãos lá de Luanda, da Guiné-Bissau, temos de Angola, temos irmãos da Bolívia, do Chile. Eu sempre recebo e-mails e através do Facebook também, pessoas que estão ouvindo a programação na rádio por meio da internet. É claro que a rádio não pega lá, mas a rádio é linkada pela internet, linkada nos 2 sites e chega lá como se fosse a rádio local. Vamos então ler São João 13, versículo 14, ou seja, 4, melhor dizendo. São João 13, 4. Levantou-se da ceia, tirou os vestidos. Vestidos aqui, gente, é a parte de cima. É a parte de cima, quando ele tira aquela parte de cima, né? Não é tirado. E tomando uma toalha, cingiu-se. 5. Cingiu-se é colocar assim. Colocar assim, igual vai fazer lá hoje à noite em Sazedo. Os irmãos e as irmãs fazem. Depois deitou água na bacia, ou seja, colocou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingindo. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Jesus respondeu-lhe: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus:
Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ele não estava falando do corpo, estava falando da palavra, porque a palavra, a água aponta para a palavra. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, está vendo? Falando de Judas. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. 12. Depois que lhe lavou os pés e tomou os seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes, entendei-vos o que eu tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo. Exemplo é para ser seguido. Amém, irmãos? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, e nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, aqui está a Tua palavra, e a Tua palavra é viva, Senhor, e eficaz para aqueles na qual existe uma semente para poder transformá-la, Senhor. Deus, abençoa cada um. Ajuda-nos, ó Pai querido, com a compreensão exata da Tua palavra, abrindo nossos olhos do entendimento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Existem 3 ordens físicas para a igreja cumprir, para que ela faça sempre em memória do Senhor Jesus. Essas 3 ordens físicas, se elas não são feitas, se elas não são cumpridas, tal igreja não é a igreja do Senhor Jesus. Jesus deixou 3 ordens físicas para que a igreja fizesse: batismo em água, em nome do Senhor Jesus Cristo. Segundo, santa ceia com pão asmo e vinho. Terceiro, e o lava-pés. Essas 3 ordens físicas devem ocorrer para uma igreja que se chama Igreja de Cristo. Em primeiro lugar, se é a Igreja de Cristo, esta igreja tem que tomar o nome do seu noivo, se ela diz que é noiva de Cristo. Se ela não leva o nome do noivo, e isto mediante o batismo, nós sabemos que existe 2 batismos. Um deve ser feito no sentido quando ele aceita Jesus Cristo como seu Salvador pessoal. E esse batismo é me forçado a ver dentro das Escrituras que não há outro batismo a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. E quando eu sou convencido de que este batismo é a única forma dos meus pecados serem perdoados, eu sou levado às águas para serem batizados no nome do Senhor Jesus. O segundo batismo não é eu aceitando, é Deus me aceitando. Porque o primeiro batismo eu tenho que aceitar, que é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu aceito, alguém me leva até a água e eu sou sepultado em nome do Senhor Jesus Cristo. Esse eu devo aceitar. Mas o segundo batismo, que é o batismo do Espírito Santo, aí é Deus que tem que me aceitar. Quem está entendendo, irmãos? Batismo do Espírito Santo, quando Deus te batiza com o Espírito Santo, não é você aceitando Ele,
é Ele te aceitando. O batismo nas águas, eu devo aceitá-lo. Eu devo aceitá-lo porque a Bíblia diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí quando vem João Batista batizando nas águas com o batismo do arrependimento somente, porque o nome não tinha sido vinculado para perdão ainda, o nome não tinha, porque Jesus Cristo não tinha sido ainda levantado dentre os mortos, ele apenas tinha sido morto. Mas quando ele morreu e ressuscitou, aí o seu nome se associou para perdão dos pecados. Quem não entender, irmãos? Aí João disse: este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo nas águas apenas demonstra a minha confissão de fé no Filho de Deus, na qual se tornou carne e tomou os meus pecados, levando após si. E quando eu entendo isto, compreendo isto, e Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as minhas transgressões estavam sobre aquele corpo. Quando eu entendo que aquele corpo, que aquela pessoa era o sacrifício pelos meus pecados, ele era a expiação dos meus pecados, os meus pecados estavam sendo expiados na alma de Jesus Cristo, porque quando ele morre, a Bíblia diz em 1 Pedro 2 ou 1 que ele vai ao inferno. Ele prega para as almas que estão em prisão. Ele vai lá para tomar as chaves da morte do inferno, para ressuscitar ao terceiro dia. Quem entendeu, irmãos? Ele tem que deixar tudo lá para ressuscitar ao terceiro dia. E então dá para nós a esperança de que o homem pode viver depois de morrer. Amém, irmãos? Então, observamos que quando eu tenho esta revelação, quando eu tenho esse entendimento, eu confesso os meus pecados. E a Bíblia diz que todos os meus pecados, diante de uma confissão verdadeira, não somente por aceitar, eu aceito porque eu vi, não é assim não. Eu vi, está escrito mesmo, não é isso não. Tem que se arrepender, amém, irmãos? A Bíblia diz: arrependei-vos. E o sacrifício do cordeiro não pode proporcionar a você um perdão de pecados, a não ser que o arrependimento seja sincero. Senão o sangue não tem valia. Senão o sangue não pode voltar para o adorador. Tem que ser um arrependimento sincero. Amém, irmãos? Então o que acontece é o seguinte: depois disso, depois que a pessoa é batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, depois que ele aceita a oferta pelo seu pecado, que foi Jesus Cristo, seu corpo, depois que a pessoa põe a sua fé nesse sacrifício que Deus fez por ele, para ele, então a pessoa segue o segundo passo. Aí a pessoa se tornou um membro. Membro de quê, pastor? Da denominação? Membro da igreja tabernáculo? Não. Membro do corpo de Cristo. Amém, irmãos? Membro do corpo de Cristo. Por isso que Jesus disse para Pedro: Pedro, se você é um membro do corpo de Cristo, em outras palavras, eu estou dizendo, se você é um membro do corpo de Cristo, e você está predestinado, Pedro, antes da fundação do mundo, para aceitar a minha palavra, porque ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E se você não tomar, se você não lavar os pés, porque você é um membro do corpo de Cristo, se você não lavar os pés, você não tem parte comigo. Porque todo membro do corpo de Cristo, no corpo de Cristo, lava os pés. Amém, irmãos? Jesus disse para Pedro: se eu não te lavar, você não tem partes comigo. Então todo membro nascido na família de Deus, como diz em Efésios capítulo 2, concidadãos, participantes da família de Deus, edificado no fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então toda a família nos céus e na terra toma esse nome. Então ele se torna um membro de Cristo, no sentido em que ele é batizado agora no corpo, formando um corpo.
1 Coríntios 11. Sois batizados por um Espírito, formando um corpo. Não é batizado na água em nome de Jesus que forma um corpo, não. Batismo em nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, você tem que fazer, porque esta é a maneira de se chegar à justificação. Amém, irmãos? Mas o que salva é o batismo do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Muitas pessoas irão para o inferno, irão para a grande tribulação e nunca chegarão ao céu, mesmo batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, porque pensaram que somente isso era o suficiente para chegar no céu. No entanto, o batismo de Jesus Cristo é feito mediante ao perdão dos pecados confessados, de acordo com a morte, sepultamento e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse que o Espírito que estava dentro dele voltaria para a igreja. Amém, irmãos? Amém. E sem o Espírito dele, diz Paulo, aquele que não possui o Espírito de Cristo, ele não diz batismo em água em nome de Jesus Cristo, esse tal não é dele. Todo aquele que não possui o Espírito de Cristo, este tal não é dele, diz Paulo. Então todo membro de Cristo, todo membro do que faz parte do corpo de Cristo, eu não estou falando de todo igrejeiro, eu estou falando daquele que vem à igreja, que escuta um bom sermão e que maravilha, amanhã tem mais. Não, eu estou falando do membro do corpo de Cristo, aquele que está inserido no corpo de Cristo. Eu não estou falando para aqueles que conhecem algumas verdades bíblicas. Eu estou falando para aquele que... Não. Eu estou falando para aquele que faz parte do corpo de Cristo, um membro do corpo de Cristo. Aquele que é constituído como noiva do Senhor Jesus Cristo. Ele pratica o que Jesus disse para poder fazer. Amém, irmãos? Por isso que a Santa Ceia, presta bem atenção. A Santa Ceia é algo tão sagrado, é tão sagrado para o cristão, assim como a Páscoa era tão sagrada para os israelitas. Por que os israelitas comemoravam a Páscoa? A Páscoa é um tipo da Santa Ceia. Páscoa é Santa Ceia. Por que eles comemoravam a Páscoa? Eles estavam comemorando a Páscoa em sentido à sua libertação, que eles saíram do jugo da servidão do pecado. Como nós que estávamos no mundo e Deus nos libertou da servidão do pecado, dando-nos uma mensagem, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus nos tirou do mundo de horror, como diz o hino, e nos tirou da servidão do pecado. Aquele a quem nós servíamos através dos nossos membros do nosso corpo, fazendo o desejo da carne, aquele a quem nós servíamos, o Deus Mamon, o Deus do mundo, Deus nos tirou do jugo do diabo, da servidão do pecado, e nos colocou para uma nova esperança em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Sendo justificados pela fé no sangue do Cordeiro. Então, aí o que acontece? Israel sempre fazia a Páscoa, comemorava a Páscoa em memória ao que eles tinham saído do Egito, da servidão do mundo. E então Jesus, quando nos libertou através do seu sangue, nos tirando do mundo, então ele instituiu a Santa Ceia. Não é a Páscoa como Israel fazia, matando um cordeirinho ali e tal, aquela coisa, mas instituiu a Santa Ceia, porque o cordeiro lá atrás era morto, alguém matava, o sumo sacerdote matava. Mas como Jesus era humano, era Deus, Emanuel, aqui conosco, quando ele foi mostrar o que é a Santa Ceia, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e então levantou, partiu, dando graças. E quando ele partiu o pão, o discípulo falou assim: o que é isso? Ele disse: este é meu corpo. Amém, irmãos? Amém. Este é meu corpo, que é partido por vós. Quando é que o corpo dele começou a ser partido? Na hora que os soldados tomou ele, acorrentou ele e levou lá para baixo, e foi ó, chicotada aqui, pedaço de carne era ali. A Bíblia diz, o Mombrana diz que até as costelas dele apareceu para fora. E aquela coisa toda, ali o corpo dele estava sendo partido por causa de
nós. Quando ele pegou o cálice cheio de vinho, ele disse: o que é isso aqui? Ele disse: isso aqui é o novo cálice da nova aliança. Este aqui é meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim todas as vezes. E então bebeu. Então, quando é que aquele sangue estava sendo derramado? Quando ele estava derramando o seu sangue, começando no Getsemane, quando ele orou e em gotas de sangue caía no chão. Ele começou ali, e o sangue derramado lá, sendo chicoteado, mais sangue na cruz do Calvário, mais sangue escorrendo os pregos, mais sangue escorrendo os madeiros, mais sangue. Aí ele disse: fazei isto todas as vezes em memória de mim. Aí vem Pedro, que não estava entendendo na hora, Jesus, quando tomou a bacia e foi lavar os pés dele, disse: peraí, Senhor, o Senhor, o Criador dos céus, em outras palavras, o Senhor da glória, o Cristo, o Deus ressurreto, vem aqui e o Senhor vem lavar os pés a mim? Jesus disse: se eu não te lavar, Pedro, você não tem parte comigo. E muitas pessoas que não fazem isso não têm parte com Jesus até que você faça. Por isso que a Santa Ceia é tão mais importante do que era feito a Páscoa lá todo mês, todo ano lá em Israel, quando comemorava a Páscoa. Porque lá que comemorava a Páscoa, matava um cordeiro. Mas a nossa Santa Ceia é muito mais importante do que aquela Páscoa que era feita em Israel, porque lá eles tinham um cordeiro animal, e nós temos o próprio Cordeiro de Deus, o próprio Filho, o próprio corpo. Amém, irmão? Por isso que todo cristão verdadeiro preza pela Santa Ceia. Preza pela Santa Ceia. A Santa Ceia é algo importante. A Santa Ceia não é algo que você tem que descartar, que você pode dizer: o mês que vem eu tomo, o mês que vem. Não, isso é coisa de cristão relaxado, coisa de crente que não está nem aí pelo que Deus fez na cruz do Calvário. A pessoa não sabe o significado, não entende o significado do que significa a Santa Ceia. A Santa Ceia é feita para ter comunhão, e aquela comunhão demonstra que você está em conexão com Deus, demonstra que você está em atividade com Deus, demonstra que você está conectado com Ele o tempo todo, demonstra que você vive, porque o próprio Jesus disse: quem de mim não se alimenta, não viverá por mim. Amém, irmão? Aleluia. Por isso ele disse: verdadeiramente o meu corpo é comida e o meu sangue é bebida. Se vós não fizerdes isto para poder terem vida, quem de mim não se alimenta, não vive. Por isso que aquele hino que é cantado do pão da ceia, que fala que dá vida ao pão, que nos traz consolação, é errado aquele hino, errado. Porque o pão da ceia, ele representa o corpo de Cristo. Ele não é o corpo de Cristo, ele representa o corpo. Por isso que o pão da ceia é feito pelo sacerdote, é feito pelo pastor, com farinha sem fermento e água filtrada e mais nada. Por isso que é pão asmo, feito pela mão do sacerdote em oração, em jejum. Não é esse pão aí que eles pegam da padaria, pão sovado, pão doce, e leva nas igrejas e ali ora e diz que é o pão da ceia. É errado, porque aquele pão tem fermento. E aquele pão foi feito pela mão de pecador, mão de pessoas inconversas, mão de pessoas que não têm a Deus, que ficam falando de piadas sujas, falando de mulheres, falando de futebol e amassando o pão, e depois vem e toma aquele pão e diz que é o pão da ceia. Por isso que todo cristão batizado no nome de Jesus Cristo, ele tem essa responsabilidade. É uma responsabilidade cultuar a Deus. Cristãos, irmão, preste atenção no que eu vou dizer para vocês. Todo cristão nascido de novo, ele é ocupado nas suas responsabilidades.
Todo cristão nascido de novo, ele é ocupado nas suas responsabilidades. Que responsabilidade, pastor? Ele tem uma responsabilidade de orar, de jejuar, de consagrar sua vida. Ele tem uma responsabilidade de cultuar a Deus, que é importantíssimo cultuar a Deus, porque quando ele cultua a Deus, ele mostra que está amando a Deus, mostra que o ama. Então, cultuar, dizimar é outra responsabilidade cristã, porque se ele não dizima, ele é um avarento, e a Bíblia diz que ele é um ladrão, e se ele não dizima, a Bíblia diz que ficarão de fora os ladrões. E terceiro e último lugar, a responsabilidade maior é de tomar a Santa Ceia. Porque tomando a Santa Ceia, ele está demonstrando que ele está vinculado em companheirismo e em comunhão. Quando você entrega o seu dízimo, não está mostrando que você tem comunhão, porque até pecadores entregam dízimo, católicos entregam dízimo. Isso. Tem pessoas que entregam dízimo, pessoas que não têm nem aí com Cristo, mas entregam dízimo, são dizimistas. Então, quando você entrega dízimo, não quer mostrar que você quer comunhão, mas isso quer dizer obediência. Quando você vai à igreja, não quer dizer que você está em comunhão. Quando você cultua a Deus, não quer dizer que você vai estar em comunhão. A Bíblia diz que quando nós tomamos a ceia, é que demonstramos que estamos em comunhão. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Amém. É quando tomamos a Santa Ceia. Fazei isto em memória de mim. Em memória de mim, todas as vezes que reunimos. Aí vem Paulo e diz em 1 Coríntios 11, 23: e na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: tomai e bebei, este é meu sangue que é derramado por vós. Os irmãos estão entendendo? Então você observa que Paulo está dizendo para a igreja a importância de tomar a Santa Ceia. É por isso que nós, na mensagem, não digo todos, mas alguns prezam isso. Porque tem irmãos que na semana da Santa Ceia, ele faz uma semana direta de consagração, uma semana direta de jejum e oração, para esse dia, hoje, primeiro domingo do mês, para tomar a Santa Ceia. Porque a Santa Ceia é uma responsabilidade cristã. A Santa Ceia é o ato mais sagrado de um cristão, a Santa Ceia. Por isso que Paulo disse que a Santa Ceia é tão perigosa, a Santa Ceia é melindrosa, porque o profeta Irmão Branham, ele diz o seguinte, que se você não toma a Santa Ceia, ele diz, você não pode tomar quando está em pecado, e não pode deixar de tomar por causa do pecado. Ele colocou duas coisas: não deve tomar quando está em pecado, e não deve deixar de tomar por causa do pecado. Porque quem é maior do que o pecado? Hein? Quem é maior do que o pecado? Então, se você sabe que está em pecado, então se Jesus é maior do que o pecado, você tem que entrar no meio e entrar debaixo do sangue. Você tem que entrar com retidão, entrar com o coração pio diante da presença de Deus, um coração contrito, quebrantado diante de Deus, para lhe pedir perdão, para que você possa tomar. Por quê, pastor? Por que a Santa Ceia é uma coisa melindrosa? É uma coisa que o cristão deve fazer, e é uma coisa que não deve fazer de qualquer maneira. Porque Paulo diz, porque aquele que come e bebe indignamente, não é assim que está escrito? Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria perdição, condenação, que é a mesma coisa. Aí ele diz, portanto, antes de tomar, examine-se o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe para a sua própria condenação. Agora observe que a Santa Ceia, ela é um ato memorável e ao mesmo tempo é um ato feito concretizado, materializado, e é também responsável por uma ação direta ou indireta. Se você faz ela com uma ação direta,
discernindo o corpo do Senhor Jesus Cristo, Paulo diz: é por isso que tem no meio de vocês muitos fracos e doentes, e até mesmo muitos que dormem. Dormem aqui não é dormir na igreja, cochilar, mortos prematuramente. Foram mortos prematuramente. Deus não permitiu que eles continuassem tomando a Santa Ceia, levaram mais cedo para casa. Porque o cristão não morre, o cristão dorme. Quem é dizendo? Por não discernir o corpo de Cristo. Então o que acontece? Quando a pessoa toma diretamente, sabendo que tem discernido o corpo do Senhor, sabendo que ele não tem nada a esconder, sabendo que não tem nada na sua mente que o acusa, sabendo que não tem nada no seu coração que o acusa. Mas, irmão e irmã, se tiver uma coisinha lá dentro, maquinando na sua mente, no seu coração, sabendo que você não está alinhado com a palavra, e nem com Deus, nem com seu irmão, nem com a sua esposa, nem com seus filhos, nem com seu pastor, nem com a igreja, nem com o irmão, tem alguma coisa errada em algum lugar. Então deve se acertar. Antes de tomar a ceia, vá até aquele a quem você está errado. Se você falou mal dele, se você falou mal dela, se você falou mal do pastor, se você falou mal do ministério, se você falou mal da igreja, se você fez alguma coisa que não estava correta, se você viu coisas. Quando eu falo viu, é por meio de internet, por meio de televisão, porque a Bíblia diz que a janela, a porta do nosso corpo é os olhos, e os nossos olhos não podem se firmar em coisa nenhuma má, como diz Paulo, como diz Davi. Não pode de forma alguma. Jesus disse que se seu olho for mau, todo o seu corpo vai ser mau. Ele disse que de sorte que a candeia do corpo são os vossos olhos, e se os vossos olhos forem maus, todo o corpo vosso estará em mal, em trevas. Então você fica assistindo novela pornográfica, assistindo filme pornográfico, assistindo assistindo essas coisas mundanas por aí, ouvindo músicas mundanas, músicas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Você, seja o que for, alguma coisa, se tem alguma coisa lá dentro que o impede, porque se a pessoa passa na Santa Ceia desta maneira, indiretamente, ele está tomando juízo e condenando a si mesmo. Alguém diz, alguém condenou ele. Não, pelo contrário, ele condenou a si próprio. Deus não manda ninguém para o inferno. É as ações do homem que o mandam para o inferno. É as ações. Olha o que Paulo disse: discirna, porque se ele não discernir, come e bebe para a sua própria, ele mesmo jogou ele no abismo, ela mesmo jogará no inferno. Por isso que a Santa Ceia é uma coisa muito importante na vida cristã. Aí o irmão Brana disse: se você não pode tomar quando sabe que está em pecado, e não deve deixar de tomar quando está em pecado, por causa do pecado, então o que tem que fazer? Tem que confessar aquilo e tomar. Mas se a pessoa não confessa e toma assim mesmo, mostra que ele é um hipócrita, diz o irmão Brana. Mostra para ele e para ela que ele é um hipócrita, saindo direto do inferno. Se ele não acerta, ou ela não acerta aquilo. Ah, não, isso não tem nada a ver, isso é só um símbolo, não tem nada a ver. Peraí, calma, é um símbolo na verdade. Mas o que o símbolo tem? Nós tomamos o pão e o vinho. O pão simboliza. Mas quando você pega o pão e coloca na boca, o que você está colocando na boca? Você diz, eu estou colocando um pedaço de pão. Mas você está colocando o que está atrás do símbolo. O que está atrás do símbolo? O corpo de Cristo. Aí Paulo vem, consciência. Os irmãos entendem, irmãos? Então observe bem que as pessoas têm que entender isso. Então você encontra muitas pessoas que vai na igreja, fica na igreja, vai na igreja, ouve a palavra, toma a palavra, não sei o que, cultua e tudo mais, mas ele nunca faz parte do corpo de Cristo. Ele nunca fez parte do corpo de Cristo, não faz parte. Para começar, a Santa Ceia é o último estágio de um cristão. Ou seja, quando nós tomamos a ceia, é porque nós estamos vindo de um longo processo. Quando eu chego a tomar a Santa Ceia, é porque a minha vida foi avaliada nesse período da última Santa Ceia. Eu avaliei minha vida da última ceia, que foi 30 dias atrás. Eu cheguei nessa ceia, avaliei minha vida, vi o que eu fiz nesse período de 30 dias, o que eu fiz, o que eu falei, o que eu vi, o que eu escutei, o que eu presenciei. A Santa Ceia é o último passo.
É a última parte. Então eu vejo nesse mês, se eu fui um dizimista, se eu não fui, se eu estou na atitude de ladrão diante de Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Quando você lança a mão do pão e do cálice, você está mostrando para Deus que até aqui você cumpriu toda a palavra. Amém, irmãos? E aí você não toma condenação. Aí faz parte do corpo de Cristo. Então, irmãos, a Santa Ceia é algo mais importante. Eu tenho 15. Isso aqui não é para gloriar, não é para me gloriar. Nós estamos em 2014? 2014, eu aceitei a mensagem em 97. Aceitei a mensagem em 97. 97 para 2014, há quantos anos? 17 anos? 17 anos. 17 anos nunca deixei de tomar uma Santa Ceia. Isso não é para me gloriar. Nunca deixei de tomar a Santa Ceia. Porque quando eu crio essa mensagem, eu sei da importância que ela é para a minha vida. Amém, irmãos? Eu sei do que ela é. Já fui arrastado. Já tive motivos para Deus entender que não precisava tomar, por causa da minha situação de saúde, problemas financeiros, saúde, mas eu fiz de tudo. Quando eu não tinha dinheiro, tomava do vizinho emprestado, mas isso quando eu era membro, né? Quando eu era membro, assim. Se quando era membro eu dava valor muito mais, dava muito valor, quanto mais quando eu sou pastor. Mas quando eu era membro da mensagem, quando eu não era pastor ainda, quando eu era assistido por um pastor, quando eu estava doente, eu mandava ligar para um irmão: ô irmão, tem como você me pegar aqui? Mas não ficava em casa na ceia. Quando eu estava sem dinheiro, eu ia para o vizinho, o meu pagamento está na semana que vem, você me empresta aí R$15 para minha família para a igreja, hoje na ceia. Era assim. Nunca deixei. Aí você fala assim: mas isso aí é porque... Não, isso aí chama-se Deus. Chama-se Deus. É a mesma coisa na igreja. A Bíblia diz que assim como entregar uma oferta, ele diz: ofertai com alegria. E nós somos a oferta. Amém, irmãos? Nós somos a oferta. Já pensou se você vem para a igreja empurrado? Você vem para a igreja empurrado e não sei o que, e empurra, e vamos. Que oferta é esta? Esta é uma oferta que não cheira bem na presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter uma oferta suave e um cheiro agradável diante de Deus. Amém, irmãos? E aí a pessoa tem que desejar aquilo, a pessoa tem que gostar daquilo, a pessoa tem que sentir alegre com aquilo, como diz Davi: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém, irmãos? Amém. Vamos à casa do Senhor. Ô, irmão, Deus não recebe nada forçado. Você já comeu verdura? Nós hoje comemos, do sacolão. Você vê que aquela verdura foi forçada amadurecer. Você vê que o tomate está ali, não é tempo dele vir para o sacolão, mas ele foi forçado a vir. Foi forçado. Antes você comia uma galinha um frango com 59 dias de vida, hoje você come com 16 dias. Forçados a crescer rápido, forçados em incubadora, colocando os ovos em estufa para poder gerar rápido, aquela coisa, tudo forçado. E Deus não força ninguém, amém, irmão? Deus não força ninguém. Sabia que Deus não aceita nada forçado? O marido acorda de manhã espontâneo. Glória a Deus, hoje amanheceu o dia. Graças a Deus, Senhor, por ter me permitido eu respirar um dia e abrir meus olhos, amanhecer acordado vivo. Hoje é dia de culto, estou indo para a igreja. Querida, vamos na igreja? Eu não, acho que não vou não. Mas eu vou assim mesmo. Deus não aceita. Deus não aceita. Tô cansado, não vou não. Tem culto todo dia. Deus não. Mas eu vou assim mesmo. Vai lá, pega a roupa. Deus não aceita. Veio no culto, ouviu e tudo mais, mas não aceita, porque a Bíblia diz que ela não veio com alegria. Os irmãos estão entendendo? Amém. A Bíblia diz que tem que ser feito tudo com alegria. Deus não aceita nada forçado. Não, Deus não aceita. Deus não tem nascimento de filho fóspe e nem nascimento de filho cesariana. Você sabe o que significa o nascimento fóspe?
Nascimento fóssil é porque a criança está bebendo líquido amniótico e a mulher não tem passagem. Aí tem que fazer um nascimento fóssil, um nascimento forçado, que é perigoso vir com sequela. O nascimento cesariano é porque já está dentro daquele período de nascer, mas a mulher não tem contração, a mulher não tem derramamento de líquido, não tem bolsa rompida. Então o que o médico diz? Para prevalecer a vida, vamos cortar. Aí faz um parto cesariano, que é forçado. E filhos de Deus não nascem forçados. Os irmãos entendem, irmãos? Filhos de Deus não nascem forçados. Por um Espírito somos todos batizados. Aí vem Joel e diz: nem por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito. Amém, irmãos? Aleluia. Diz o Senhor. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Amém, irmãos. Eu tenho que poupar um pouco para a mensagem de hoje à noite. Amém? Deus abençoe a cada um dos irmãos, e que os irmãos possam colocar isso nas suas mentes e corações, de entender que é importante ter uma vida baseada nas Escrituras, mesmo que nós não possamos viver 100%, mas esforçar. Amém? Como diz a Bíblia, esforçai-vos